Nesse caso, muita gente está dizendo que não se compara com a Lava Jato. Eu até acho que não se compara, é muito pior. E é pior porque a gente vê a mensagem do desembargador paulista, Ayrton Vieira, que é juiz auxiliar de instrução no gabinete do STF do Alexandre de Moraes, quando ele usa a seguinte expressão, eu vou usar aspas, professor. Use a sua criatividade. Reticências. O ministro entendeu que está extrapolando. Ou seja, ele deixa claro aqui, vale dizer que o Ayrton Vieira, juiz auxiliar, ele assina despachos em nome do Alexandre de Moraes, a gente viu isso nos arquivos revelados pelo Elon Musk, quando ele diz, nós vamos fazer isso, mesmo tendo o ministro entendido que está extrapolando. Para mim essa frase ela é muito grave, professor. O ministro entendeu que está extrapolando, mas mesmo assim vai fazer. Veja o seguinte, eu acho que o Supremo tem mudado muito. Matéria tributária eu tenho discutido, examinei até uma tese de doutoramento na USP com o Gilmar e com o Erosval também na banca, em que eu discutia essa, digamos, mudança constante, principalmente em matéria tributária, a tese era sobre matéria tributária, do Supremo, da sua jurisprudência, que dá uma insegurança jurídica grande. Mas há um dado. Há momentos em que a mudança do precedente não tem um impacto maior na sociedade. Há mudanças em que mudar o precedente com a sociedade toda envolvida na discussão daquele precedente e tornando muito público, e com esse reflexo no Congresso Nacional, ao ponto dos senadores estarem reunidos para um pedido, eu acho que o problema é mais difícil mudança do precedente, porque há todo um processo de avaliação. Então, a sensação que eu tenho é que nós estamos com um problema. Eu tenho, em relação ao Alexandre Pavanato, preciso escrever livros com ele. O Tratado de Direito Constitucional que eu e o Gilmar coordenamos, o Luiz Roberto e ele escreveram, fizeram artigos muito bons, entende? Eu gosto do Alexandre como jurista. Tenho divergido dele como ministro, mas acho que é um bom jurista. Agora, eu estou convencido que à medida que ele foi tomando decisões cada vez mais personalísticas na interpretação do direito, estendendo infinitamente o inquérito de fake news, que o Alexandre o Marco Aurélio chamava de inquérito do fundo mundo, colocando tudo na mesma vala, eliminando o juiz natural, tudo isso foi criando um cadinho em que ele dominava aquele processo, mas criava resistência na sociedade. E hoje o que está acontecendo é o seguinte, toda a reação, que seria muito menor se ele não tivesse tido, enfim, essas decisões todas anteriores que criaram, enfim, essas resistências, e que no momento em que aparece, evidentemente, tudo isso se soma contra ele. Então eu considero o seguinte, o momento é muito difícil de fazer qualquer avaliação agora, porque há o precedente que o Supremo pode mudar, mas hoje a sociedade vai ficar em cima. Segundo lugar, eu estou convencido nas críticas que eu sempre fiz às decisões dele, não ao jurista, mas às decisões do ministro. Nós vemos muitas decisões que eu considero de um velho, moço, mulheres, sem nenhuma passagem pela polícia, sem nenhuma arma, dizer que era um golpista, sem ter carregado nenhuma, não houve um tiro para prender 1.700 pessoas, há 17 anos de prisão, sendo relator, como se fossem golpistas, como se tivessem força suficiente, sem perceber que as Forças Armadas tinham comandante o presidente da República. Não baderneiros que fizeram uma manifestação política, de repente houve, naquele momento, não sabe, eles perderam o controle, eles fizeram a destruição de prédios públicos e não se sabe se não houve infiltrados, porque os vídeos nunca apareceram. Isso criou resistências.
E hoje, o que vai decidir, a meu ver, no Congresso Nacional, não no Supremo, porque a impressão que eu tenho que haverá um espírito, naturalmente, de corpo, aquilo que eles chamam do espírito da colegialidade, que vai proteger dentro do Supremo a figura do ministro Alexandre de Moraes. Mas criou-se aqueles elementos e aqueles que não gostavam dentro do Congresso Nacional vão se sentir mais fortalecidos. E é o aspecto que, enfim, mais me preocupa e que pode aumentar o nível da crise, é de que o jornalista que revelou isto é um jornalista extremamente experiente. Eu tenho a impressão que ele apresentou algumas gravações, não foram as únicas que ele tem. E se isso não for aparecer a conta-gotas novas, nós vamos ter uma realimentação da crise que aí está. Por isso, eu acho que nós estamos efetivamente com uma crise dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Executivo, que vai se rediscutir aquela libertação do presidente Lula, com a anulação dos processos do Moro, e dentro do Poder Legislativo, onde há esse grupo que está se formando. Enfim, estamos perante uma crise a ser debelada nos próximos dias, ou não debelada, podendo crescer do seu tamanho. Professor, eu lhe agradeço muito. Sua assessoria avisou que o professor tem um compromisso agora. Agradeço muito por enriquecer aqui o nosso debate. Fique com Deus e espero vê-lo em breve. Da mesma forma, aquele abraço amigo ao meu grande colega.